Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu tenho uma palavra de fé e eu tenho certeza que esta palavra ela vai te fortalecer. Tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você. O texto que eu quero meditar junto com você está no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, um texto bastante conhecido que fala a respeito da vinha de Nabote, que traz ensinamentos importantíssimos para a gente. Olha o que fala no versículo de número 1. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Nabote havia recebido uma herança deixada pelos seus pais, que foi exatamente a vinha. Uma vinha que ficava do lado do palácio do rei Acabe, aonde o rei se interessou para transformar aquela vinha em horta. Porém, Nabote ele não podia vender aquela vinha, porque ele estaria quebrando uma lei de Deus deixada no livro de Levíticos, capítulo 25, no versículo de número 23, que fala que não poderia vender a terra porque a terra pertence ao Senhor. Por isso que Nabote fala: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Ou seja, se Nabote tivesse vendido aquela vinha para o rei Acabe, Nabote estaria quebrando uma lei de Deus deixada no livro de Levíticos, capítulo 25, no versículo 23. E você nota que Acabe estava disposto a dar uma vinha melhor para Nabote. E que se Nabote quisesse, ele poderia receber o valor da vinha em dinheiro. Então, o que o rei Acabe ele fez? O rei Acabe ele fez uma proposta para Nabote. Porém, Nabote recusou. E esta mesma proposta que o rei Acabe fez para Nabote, o diabo ele faz para a gente. O diabo ele está disposto a dar qualquer coisa em troca da nossa vinha. O que representa essa vinha? Essa vinha representa a nossa alma. Essa vinha representa a nossa salvação. Essa vinha representa a nossa comunhão com Deus, que não pode ser trocada por nada nesta vida. Nabote estava determinado. Não tinha nada que o rei Acabe oferecesse para ele
que faria ele entregar a vinha que era a herança deixada pelos seus pais. Jesus, ele deixou uma herança, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da salvação. E quantos que não têm trocado a herança deixada pelo próprio Senhor Jesus por coisas momentâneas? Quantas pessoas que não têm trocado o eterno pelo o passageiro? Quantas pessoas que têm se sujeitado às propostas que o diabo oferece, que o mundo oferece, que os prazeres da carne oferece? Olha a resposta de uma pessoa determinada que sabe o que quer, que foi a resposta que Nabote deu para o rei Acabe. Nabote, ele respondeu com firmeza, que está escrito no versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Ou seja, aquela herança deixada pelos pais de Nabote, Nabote defendia com unhas e dentes. Assim nós temos que ser no que diz respeito à nossa salvação. Nós temos que defender a nossa salvação, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus com unhas e dentes. Porque para você receber o Espírito Santo, a herança deixada pelo Senhor Jesus, não foi fácil. Você teve que abrir mão de muitas coisas, você teve que renunciar muitas coisas, você passou madrugadas orando, buscando, você passou horas ali se alimentando da palavra, você ia para a igreja com um único pensamento, um único motivo de chegar lá e receber o Espírito Santo. E de tanto esforço que você fez, de tanta sede que você teve, você recebeu essa herança deixada pelo Senhor Jesus. Será que é justo você trocar essa herança por uma proposta que Satanás ele vai fazer para você? Porque essa mesma proposta que o rei Acabe fez para Nabote, Satanás fez para o Senhor Jesus. Satanás ele fez também para mim. E se ele não fez ainda para você, você pode estar certo disso, que ele vai fazer. O diabo teve a audácia de falar para o próprio Senhor Jesus: se prostrado me adorares, todo este reino eu te darei. Só que Jesus, ele conhecia muito bem o reino de Deus. Jesus sabia que o reino deste mundo é passageiro. Jesus jamais iria se prostrar para Satanás em troca do reino deste mundo. E quantas pessoas que não têm trocado essa herança pelo reino deste mundo? Jesus falou que o reino de Deus não é deste mundo, porque tudo que é deste mundo, que é visível, que é palpável, é passageiro. Tudo que o diabo te oferece é passageiro,
é momentâneo. Deus não quer que nós venhamos viver uma vida de momento, de uma alegria momentânea, de uma alegria passageira, não. O Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos ter paz, vida eterna. Essa é a proposta da herança deixada pelo Senhor Jesus. Você vê que Satanás, ele teve essa oportunidade. Ele teve essa oportunidade lá no Jardim do Éden de oferecer para Eva algo momentâneo. Porque o fruto proibido encheu os olhos de Eva. Essa foi a proposta que Satanás fez para ela. O diabo sempre vai querer fazer você, nós, trocarmos o eterno pelo passageiro. E ele sempre vai querer maquiar aquilo que é passageiro como se fosse algo bom. Você não pode trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilha como Esaú fez, desprezando aquilo que era mais importante. Quantas pessoas que não têm trocado a salvação delas, a comunhão delas com Deus por um momento de prazer. Quantas pessoas que não estão indo para o inferno porque fizeram escolhas erradas. Deixaram de priorizar as coisas do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é o reino deste mundo. O reino deste mundo não tem nada a ver com o reino de Deus. Tudo que os teus olhos veem, tudo que as tuas mãos apalpam, tudo que é visível é passageiro. E o que Deus tem preparado para nós são coisas que os nossos olhos ainda não viram. São coisas que os nossos ouvidos ainda não ouviram. São coisas que ainda não penetrou no coração do homem. É esta eternidade que Deus tem preparado para mim, tem preparado para você. Então não pegue essa herança que Jesus deixou para a gente e troque pelas propostas que o diabo ele fez. Você nota que o diabo está disposto a te dar tudo em troca da sua alma. O diabo está disposto a te dar dinheiro, o diabo está disposto a te dar prazer, o diabo está disposto a te dar fama em troca da sua alma. Olha como que o rei Acabe ele foi astuto com Nabote. Olha só, então Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou seja, o diabo sempre vai querer pintar a proposta dele como se fosse algo melhor do que aquilo que Deus tem para nos oferecer. E quantas pessoas que não têm caído nesse jogo do diabo? Quantas pessoas que não receberam essa proposta vinda do diabo? O rei Acabe, ele falou para Nabote: então faz o seguinte, bota preço que eu pago. Eu pago o preço da vinha. Eu te dou dinheiro para você dar a vinha.
a herança que seus pais deixaram. Nabote, ele era um homem determinado. Você precisa ter essa determinação. Não tinha nada que o rei Acabe pudesse oferecer para Nabote que fizesse ele entregar a vinha. Assim temos que ser. O diabo tem que olhar para a gente e entender, não tem nada que eu possa oferecer para ele ou para ela que vai fazer ele se corromper, que vai fazer ele se vender, que vai fazer ele negar a fé. Por quê? Porque é uma pessoa determinada que sabe o que quer, que não fica cocheando entre dois pensamentos. Então, quando o rei Acabe ele recebe essa resposta de Nabote, ele volta para o palácio triste e Jezabel nota a tristeza do rei Acabe. Porque ele ficou triste, ficou sem comer, o cara entrou em depressão. Jezabel falou assim: eu vou te dar essa vinha para você. Jezabel ela levanta duas pessoas para dar falsos testemunhos contra Nabote. Olha só o que a Bíblia fala no versículo 5. Porém, vindo ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que estar tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém lhe disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Ou seja, tiveram que levantar um falso testemunho contra Nabote para querer tomar posse da vinha deixada pelos pais dele. E você nota aqui que Nabote, ele até morre, mas ele não nega a fé. Será que você tem essa fé que se tiver que morrer por causa da fé que você diz que professa, você teria essa disposição? De se tiver que perder a própria vida pelo nome de Jesus, você perderia? Será que nós temos essa fé? Que se tiver que perder a própria vida por causa do nome de Jesus, a gente perde? Nabote não vendeu a vinha que era herança de seus pais. Não se venda, não se corrompa, não troque aquilo que é
tão valioso na sua vida, que é a sua salvação. Pelas propostas que o diabo, que o mundo, que a sua carne faz para você. Que Deus te abençoe e um forte abraço.